Olá, é muito bom podermos estar juntos mais uma vez, de volta do Evangelho segundo São João, e através dele vamos conhecer mais um pouco acerca de Jesus, da sua importância, de quem ele é. Desde que começámos este tempo de partilha à volta deste Evangelho, já temos estado a fazer uma introdução. Não é, como eu disse, minha intenção entrar no texto, pelo menos para já, mas pelo menos ter uma introdução que nos ajude a compreender e a perceber mais acerca de Jesus, mais sobre este Evangelho, porquê da sua existência, o seu propósito, o seu alvo, etc. Falámos disso primeiro, depois começámos a entender e a conhecer a pessoa de Jesus conforme ela nos é apresentada por João, de acordo com os seus versículos-chave neste Evangelho, que diz que o alvo é que através de tudo aquilo que ele escreveu, principalmente, claro, dos sinais que ele selecionou, nós pudéssemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, para assim podermos alcançar a vida eterna. Então, fomos ver quem Jesus disse que era, e a isso chamamos a autorrevelação de Jesus, e vimos 7 frases que Jesus disse acerca de si mesmo, que nos mostram a sua divindade, que nos mostram quem ele é, o que ele tem para nós, o que ele quer e pode fazer, aquilo que podemos descansar e confiar nele por causa de quem ele é. Depois passamos para os sinais que João escolheu e observamos 7 sinais que nos mostram claramente a sua divindade e nos mostraram que ele é Senhor sobre áreas específicas da natureza, da distância, do infortúnio, da qualidade da vida, etc. etc. Então, há ainda mais um tema que eu gostava de compartilhar convosco. Para muitos de nós, não temos a certeza quais são os momentos mais marcantes ou mais importantes da vida de Jesus. Há quem ache que o Natal é fundamental, mas se calhar gosta disso por causa da festa e da celebração que há nessa altura. Outras pessoas pensam que não, que a Páscoa e tudo o que está à volta dela é que é muito importante, mas não importa aquilo que nós pensamos neste aspecto, claro. Não importa se é um grande fã do Natal, se é um grande fã da Páscoa. A verdade é que a história da redenção e o processo redentor, eles culminam em Jesus. Portanto, para mim, tudo o que tem a ver com Jesus é importante. O seu nascimento é importantíssimo, tudo aquilo que é dito à volta do seu nascimento é importante. Depois, durante a sua vida, ou mais propriamente aquilo que temos conhecimento escriturístico, o seu ministério é importante, o que ele diz, o que ele fez, e sem dúvida a sua morte e a sua ressurreição são importantes e fundamentais. Todo o processo redentor ele está à volta de Cristo, das promessas da sua vinda e da consumação da obra que ele fez. Nada foi igual antes de Jesus, nada é igual depois de Jesus ter vindo a esta terra. Por isso, não nos admira que a história do mundo ocidental, este mundo em que nós estamos hoje, ela se divida e tenha a figura de Cristo como centro. Sim, toda a história é medida em anos antes de Cristo e em anos depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020, depois de Cristo. Não importa se esta medida é 100% certa, porque a verdade é que o nascimento de Jesus não está cronologicamente certo no dia zero, do ano zero, de maneira nenhuma. Ele aconteceu, sabemos, até 5 a 7 anos antes. Mas não importa. O que importa é que a figura de Cristo é tão importante que ela divide a história da humanidade. Igual maneira,
a relação que ele tem com o Pai e a revelação que ele vem fazer do Pai são também acontecimentos importantíssimos na história da humanidade. Antes de Cristo e depois de Cristo também. Marca dois tipos de conhecimento, dois tipos de relacionamento, a maneira como as pessoas lidavam, se davam, se entregavam a Deus, a compreensão que elas tinham de Deus e a compreensão que têm hoje, a relação que temos hoje, a maneira como podemos chegar a Ele e lidar com Ele. Então temos o mesmo Deus sempre, porque há só um Deus e Ele não muda, nele não há mudança nem sombra de variação, mas muda o nosso conhecimento, muda a nossa percepção, muda a maneira como Ele era entendido e como Ele hoje é entendido. E já temos falado disto algumas vezes. Essa maneira de nós percebermos, de nós conhecermos esse Deus, está intimamente ligada à maneira como Ele resolveu revelar-se para nós. O Antigo Testamento tem uma revelação, o Novo Testamento tem outra revelação. E quando eu digo outra, não é porque uma mostra uma cor e outra mostra outra, não é isso. Mas são revelações diferentes porque são períodos diferentes da história, períodos diferentes dentro do plano de Deus, dentro de tudo aquilo que Ele tinha para fazer e quer fazer, e dessas duas vezes, Deus, destes dois grandes marcos temporais, Deus revela-se primeiro como o grande Deus, o grande Criador, sustentador, etc. E depois, já no Novo Testamento, temos uma revelação que continua a ser o grande Deus, o forte Deus, mas também um Deus de amor compassivo, de misericórdia, o Salvador dos seus, que estabelece uma nova aliança com os seus e que está fazendo tudo para os levar, não para uma terra prometida, não para um espaço físico, mas que está a querer levá-los para um espaço celestial. Então, enquanto o povo de Israel, no Antigo Testamento, ele caminhou para a terra prometida, ele tomou posse da terra prometida e ele viveu, lutou, perdeu, ganhou posse da terra prometida, nós agora, através de Jesus, através deste novo mundo que Jesus veio criar, preparar, ensinar, nós também caminhamos para outra pátria prometida, para a casa do Pai. Este agora é um lugar celestial, um lugar mais espiritual, mas que aqui neste mundo e nesta terra ainda se caracteriza por muitas coisas que têm a ver com o mundo físico e material, porque quando estamos aqui, Deus está connosco. Então, em termos históricos e da vida normal do mundo, a figura de Cristo é importante porque ela marca o antes e o depois na história da humanidade. Em termos de revelação, Cristo é fundamental porque não apenas Ele traz a revelação, como Ele marca a diferença entre a relação que tínhamos antes e a relação que temos nele e depois de Ele. Então, a verdade é que estas diferenças são visíveis claramente quando lemos o Antigo ou o Novo Testamento, mas não chega a perceber que há uma diferença. Temos que entender o porquê e temos que as entender dentro do seu contexto cultural, do seu contexto histórico, acima de tudo o contexto redentor. Tem de se perceber as complexidades, os diferentes tipos de revelação que nós encontramos e se não fizermos isto como deve ser, se não nos dermos ao trabalho de perceber, iremos crer em coisas muito estranhas, podemos ficar a acreditar em vários deuses, porque há pessoas que acreditam nisso, podemos acreditar num Deus bom, num Deus mau, e tantas outras heresias que existiram e existem, ainda hoje abundam por aqui. Então, os evangelhos são fundamentais neste contexto de revelação, porque neles é onde nós aprendemos sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre o seu
propósito, o seu ministério, o seu ensino, a sua obra. Aprendemos a conhecer o Pai de uma perspectiva diferente e entendemos melhor o seu plano. Porquê? Porque agora tudo isso nos é revelado através da pessoa bendita de Jesus. Para mim, de entre os 4 evangelhos canónicos, que são estes que nós temos na Bíblia Sagrada, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós chamamos canónicos a estes porque são aqueles que foram aprovados e que a Igreja decidiu que eram mesmo palavra de Deus, inspirados por Deus, porque temos que ter consciência que há vários outros evangelhos que não são canónicos, mas que foram escritos também, alguns por homens de Deus, irmãos de Jesus, pais da Igreja, não importa. Mas importa é que nós fiquemos fixados ou focados nestes que temos na Palavra de Deus, que são aqueles que o Espírito Santo ajudou a Igreja naqueles tempos passados a considerar que eles sim são Escritura, Palavra de Deus inspirada. Então, estamos à vontade quando vamos conhecer Jesus, quando vamos conhecer Deus, através destes evangelhos, porque eles são aquilo mesmo que Deus deixou para nós o conhecermos, para nós sabermos mais acerca deles. E destes 4, para mim, sem dúvida, João é diferente. Eu acho que nele nós encontramos um ensino muito organizado, muito específico. Nele encontramos Jesus a dizer coisas muito importantes. E isto tem a ver com o facto de João ter selecionado, já falámos disto no princípio, de tudo o que ele viu e ouviu, isto é, de todo o material que ele tinha disponível sobre Jesus, ele ter selecionado aquilo que era importante para o propósito que o levou a escrever este Evangelho. E, claro, sem dúvida que o Espírito Santo o ajudou a ele poder escolher todo este material, a ele ser capaz de preparar todas estas coisas. Então, uma leitura atenta irá com certeza descobrir também nos outros evangelhos muitos fatores de revelação que indicam as diferenças e as mudanças. Mudança na revelação, mas agora também mudança na vivência. Isto é, com Jesus nós viemos receber algumas coisas que eram completamente novas. Novas porque ainda não tinham sido entendidas, percebidas. Tudo isto está lá, tudo isto é bíblico. E não tenham medo, não vamos falar de nada que seja uma invenção, não. Mas o que nós vamos encontrar aqui nestes evangelhos, ou neste caso do Evangelho de João, é pontos de mudança, pontos de charneira. A charneira é precisamente a dobradiça, a mudança. Quer dizer que até Jesus era uma coisa, depois de Jesus muda para outra. Eu acredito que as que eu vou apresentar não são todas. Eu vou apresentar 7. É aquelas para mim que são muito visíveis e eu penso que são visíveis para todos, assim numa leitura como nós fazemos do Evangelho. Não estou a falar de uma leitura feita por aqueles que são considerados os grandes peritos, os grandes comentadores, exegetas, aqueles que conhecem desde as línguas originais a tudo que tem a ver com a cultura. Não. Pessoas simples como nós, pessoas para quem a palavra se dirige principalmente. Aqueles pequeninos de que Jesus fala quando ele ora, e essa oração está em Mateus 11, na parte final, nos versículos 25 em diante, quando Jesus diz: graças tu, ó Pai do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Nós somos esses pequeninos, nós somos essas pessoas simples que, ao lermos, com a ajuda do Espírito Santo, há coisas que são perceptíveis para nós. Não precisamos de fazer um curso, tirar uma licenciatura em teologia. Não. A nossa leitura, com a ajuda do Espírito Santo, ela resulta.
Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo precisamente para ele nos guiar, nos ensinar, nos fazer lembrar as coisas que ele tinha dito. Então, o Espírito Santo vem para nos ajudar a focar em Jesus e naquilo que ele é e naquilo que ele fez. Então, vamos agora ver. Eu chamei a todas essas coisas, eu chamei-lhes transições. É isso, transições, mudanças. Transições daquilo que havia no Antigo Testamento para aquilo que há agora no tempo do Novo Testamento. De uma maneira como se fazia para uma maneira como se faz. De uma maneira como se entendia e compreendia para uma maneira como se entende e se compreende hoje. Então, em João, eu encontrei 7, como eu disse, não estou a dizer que são as únicas, mas são aquelas que são, para mim, muito aparentes numa leitura como aquela que nós fazemos. A primeira está logo no capítulo 1, aliás, a segunda também. No capítulo 1, no versículo 14, nós encontramos a transição do Deus oculto para o Deus visível e próximo. Depois, logo a seguir, e isto é importante, encontramos uma transição de João Batista para Jesus. Depois, no capítulo 4, nós encontramos uma transição, e desculpe, é a minha maneira de ver e entender, de uma religião coletiva para uma religião ou uma fé individual. Ainda no mesmo capítulo 4, e isto dentro do contexto da conversa de Jesus com a mulher de Samaria, nós encontramos uma transição que vai da adoração do judaísmo para a adoração do cristianismo. E vamos ver depois como isto é importante. A quinta está no capítulo 7, versículos 37 a 39, e é a transição do espírito selecionado para o espírito livremente repartido para todos aqueles que crerem. A sexta revelação, ela encontra-se no capítulo 14, versículo 12, vamos depois ver, é a revelação, não, a transição do poder para os milagres que havia em Jesus para agora os seus discípulos. E a última que eu encontro, podemos dizer isto, é aquela que está na parte final já do Evangelho, naquela conversa que Jesus tem com os seus discípulos, é a transição da tarefa e responsabilidade de Jesus para os seus discípulos, para a igreja. Muito bem, então vamos ficar por aqui. O meu conselho, o meu desafio é que passem mais uma vez uma lista de olhos pelo Evangelho de João e, acima de tudo, hoje leiam o capítulo 1 de João. Mas já o li muitas vezes. Leia outra vez. E entenda que vamos começar por falar a transição do Deus oculto para o Deus visível. Depois, a transição de João Batista para Jesus. Capítulo 1, versículo 14 é fundamental, versículo 35 e 37. E depois, a parte final do capítulo 3 também é muito importante, porque estamos aí. E ficamos agora com estes textos para lermos e para permitirmos que o Espírito Santo nos fale e nós acabemos por perceber que mudanças são essas, que transições são essas, mas o que é isso de um Deus oculto para um Deus visível? Não fico com ideias estranhas, não é nada. É tudo aquilo que nós falamos e conhecemos e experimentamos. Só que agora vamos falar de uma forma mais sistemática, mais organizada, que nos vai ajudar a entender e a perceber o porquê do plano de Deus. Então, conhecemos Jesus pelas suas autorrevelações, quando ele diz, eu sou. E ele é muitas coisas. Conhecemos e cremos em Jesus porque percebemos que ele é único, porque ele é Senhor de tudo e sobre todas as coisas. Porquê? Porque pelos sinais, milagres que João escolheu, Cristo mostrou que possuía um poder único sobre coisas que umas mais físicas, outras mais imateriais,
mas que mais ninguém teve nem tem ainda hoje. Isto leva-nos depois a Filipenses 2, quando Paulo diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo outro nome, para todo o joelho se dobre, toda a língua confesse, e tudo o que há no céu e na terra possa dizer que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ficar por aqui hoje.